Salve progressistas, eu sou o Clayson. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para você um vídeo do Bolsonaro dentro de uma loja maçônica. Esse vídeo, ele já ultrapassou, está chegando aí a 20 milhões, já ultrapassou 15 milhões de visualizações. E ele rompeu a chamada bolha petista, ele não está sendo mais visto pelos petistas. Ele está sendo visto pelo Brasil todo. E ele está chegando até lideranças evangélicas que estão demonstrando o pavor. As pessoas estão revoltadas. E muitas lideranças evangélicas, especialmente aqueles evangélicos que estão fora desse processo político de ter um interesse direto na eleição do Bolsonaro, que estavam apoiando o Bolsonaro por uma questão do Bolsonaro falar muito sobre Deus, falar muito sobre cristianismo, as pessoas estão abandonando a campanha do Bolsonaro. A gente nem sabe se eles vão votar no Lula, se vão anular o voto, mas muitos desses apoios do Bolsonaro dentro dos evangélicos, muitos estão revoltados com esse vídeo. Eu vou explicar para você o que aconteceu, mas antes eu quero pedir para você dar o like para que outros brasileiros como você possam ver esse material. E agora, esse like é importante mesmo, hein? Porque nós precisamos fazer com que esses vídeos, especialmente esse vídeo aqui, com que ele chegue aos evangélicos. Se você tem um amigo evangélico, uma amiga evangélica, mostre esse vídeo para ela. Para ele, porque é importante que a verdade seja vista. É muito importante. Então dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. A gente está chegando a 339 mil inscritos. Pouquinho. Agora é muito pouco para chegar aos 340 mil. Então se inscreva se você não é inscrito ou não é inscrita. Aqui a gente tem um compromisso de sempre falar a verdade, sempre mostrar informações que, logicamente, são checáveis. Depois você pode ver a veracidade. Se bem que nesse caso aqui, não tem como negar, porque o vídeo é real, evidentemente. O vídeo aponta o Bolsonaro dentro de uma loja maçônica e isso tem revoltado as pessoas. O que eu quero dizer para você é que eu, particularmente, eu não sou contra a maçonaria. Eu não tenho ressalvas em relação à maçonaria. Eu particularmente, nunca seria um maçom, isso daí com certeza, eu nunca seria um maçom. Mas eu acredito também que não cabe a gente ficar demonizando, né? Levando esse assunto de maçonaria como, eles são adoradores de Satanás, nesse sentido. Eu entendo muito pouco, né? Não sei muita coisa a respeito. As minhas informações são aquelas informações gerais, né? A maçonaria é uma sociedade secreta, não tem muitas informações divulgadas, então a gente não tem acesso a muitas informações, mas eu particularmente as minhas ressalvas não são tão grandes assim, é o direito deles lá terem esses cultos que eles fazem, esses eventos, enfim. Eu não sei ao certo, mas eu particularmente não vou colocar o papel aqui de dizer que eles estão errados ou ficar fazendo julgamento. O problema é que o evangélico, esse é completamente contra. O evangélico raiz, aquele que é o evangélico tradicional, ele acredita que a maçonaria ela não é compatível com quem acredita em Deus, especialmente com quem é cristão. E aí nós temos inúmeros relatos, né? O próprio Silas Malafaia já disse que não faz sentido ser evangélico e maçom. A maçonaria não é para nós. Tem coisa que vale para qualquer pessoa. Para o povo de Deus não presta. Para o povo de Deus não serve. Ok? Isso não é para nós. Nós somos da luz. E essas são palavras de um evangélico que é um dos mais próximos do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a pagar para que ele pudesse ir no velório, né, nesse enterro aí da rainha. Então ele é muito próximo ao Bolsonaro. Agora, o vídeo ele deixa bem claro. O problema é que estão começando a surgir outras fotos e outros vídeos de bolsonaristas, mas bolsonaristas muito conhecidos e com envolvimento direto com a maçonaria. Nós temos a Damares Alves recebendo um grão-mestre da maçonaria, tirando foto, fazendo questão de ser divulgada. Nós temos o atual candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo, com várias fotos dele dentro também da maçonaria. São fotos que estão bem claras aí. Nós temos a Carla Zambelli, que foi uma das deputadas mais votadas em São Paulo, que se casou dentro da maçonaria também. Então existe uma relação, a cada momento que passa, uma relação muito forte entre Bolsonaro e bolsonarismo e maçonaria.
E isso tem deixado alguns evangélicos realmente apavorados. Essa é a palavra, porque eles falam, mas o que é isso? Eu acreditava que esses bolsonaristas e que o próprio Bolsonaro, ele era fiel ao cristianismo, ele era fiel a Jesus Cristo, e eles estão realmente numa situação muito complicada. Realmente, eu até acho que eles estão vendo uma legitimidade maior no candidato de oposição ao Bolsonaro, que agora é o Lula, porque o Lula ele sempre se declarou católico, né? Hoje mesmo ele fez uma reunião, hoje é dia de São Francisco, ele fez uma reunião com franciscanos, ele disse, olha, eu não vou até o mosteiro para que as pessoas não digam que eu vou, digamos assim, aproveitar esse momento politicamente falando. A gente está em época de campanha, então se eu for lá, as pessoas vão falar que eu estou fazendo campanha, utilizando imagens e tal. E o Lula ele faz questão de deixar isso bem claro, falando, não quero confundir a minha religião, a minha crença com política. Essa postura do Lula tem sido muito elogiada pelos evangélicos. Porque agora os evangélicos estão se sentindo enganados. Eles estão percebendo que o Bolsonaro está usando a religião, usando o nome de Deus, usando até os próprios evangélicos, exclusivamente para se eleger. Algumas pessoas já estavam desconfiadas, porque o Bolsonaro ele fala muito palavrão. Ele tem muitas palavras assim. O evangélico não fala palavrão. O evangélico raiz mesmo, ele não gosta de falar palavrão, porque ele acha que isso é uma forma de você, na verdade, sujar a sua boca, né? De você colocar essas palavras é uma forma de você desonrar a Deus, ficar falando, proferindo palavras, né, palavrões, e ele fala palavrão direto, né, o Bolsonaro todos os dias, quase sempre, né, a gente viu aí nesse discurso que foi, né, não era nem bem um discurso, era uma reunião com os ministros, e ele, tanto de palavrão que ele falava, né, e agora realmente aparece esse vídeo, e esse vídeo, ele tem sido espalhado no Brasil todo, e muitos evangélicos vendo esse vídeo e já de imediato abandonando de forma definitiva a campanha do Bolsonaro por se sentirem enganados. Veja o vídeo, a gente volta com um comentário final. Nós corremos um risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor estado nosso, o estado de Sergipe, que nada tem, e são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que aqui temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essas nações. Não estou como candidato a nada. Há 2 anos e meio eu resolvi andar pelo Brasil, sair da zona de conforto, que é o mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Respostas tive junto ao homem do campo, junto ao empresariado de São Paulo. Primeiro é o seguinte, deputado, nós precisamos de um presidente que não nos atrapalhe. Esse é o grande problema da nação. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoou-se em criar problemas para vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema. Então tá aí, né? Não tem como negar. O Bolsonaro dentro de uma loja maçônica, falando com maçons. Muitas pessoas podem dizer, mas Clayson, ele estava lá fazendo uma campanha e tal. Mas a questão que está aqui em jogo é a hipocrisia. É a hipocrisia. E essa relação que ele tem, uma hora ele é evangélico, outra hora ele é católico, outra hora ele torce por um time, outra hora ele torce por outro time, uma hora ele fala com maçons, outra hora ele fala com judeus. Então essa situação toda tem causado um desconforto enorme entre os evangélicos, principalmente, porque os evangélicos não são assim.
Eles realmente levam a sério o cristianismo. É muito importante para eles que você tenha uma retidão. Se você quer se identificar com evangélicos, especialmente algumas denominações, você tem que ser muito reto. E o Bolsonaro tem demonstrado que não é. E essa decepção, ela tem tomado uma quantidade enorme. Mas olha, são muitos evangélicos que estão se manifestando. Daqui a pouco você vai ver, isso aconteceu hoje, né? Daqui a pouco você vai ver muitos evangélicos colocando a sua palavra contrária a tudo isso e denunciando o Bolsonaro como uma fraude, como uma pessoa mentirosa. E dentro da Bíblia a gente fala, né? O diabo é o pai da mentira. Então, para o Bolsonaro, a situação agora está muito complicada. A gente sabe que agora, nos próximos dias, ele vai tentar se justificar, mas ele não vai conseguir apagar esse vídeo. Esse vídeo é real, ele esteve lá dentro. Os outros bolsonaristas que estão flertando com os maçons também não vão conseguir apagar essa relação. E esse discurso todos deles, que é um discurso muito voltado para os evangélicos e para o cristianismo, ele parece agora não mais existir e eles vão realmente, se eles continuarem falando sobre isso, eles vão realmente ter que desistir para não ficar essa cara de pau. É porque aí realmente já fica uma hipocrisia, uma cara de pau, e o brasileiro, de uma maneira geral, não só os evangélicos, qualquer brasileiro, não aceita esse tipo de cara de pau, né? Aí é muita hipocrisia, o brasileiro não aceita isso. Eu quero saber o que você pensa disso. Você é evangélico? Eu quero saber se dentro da sua crença evangélica, da sua denominação, isso é algo aceitável. Um evangélico pode ser maçom na sua crença. O evangélico pode ser maçom? O evangélico pode flertar com a maçonaria? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental. Fortaleça canais que falam a verdade e que levam informação de qualidade para mostrar para o nosso país aquilo que é o retrato fiel do nosso povo e dos nossos governantes. Você também pode ajudar, você que chega ao final dos nossos vídeos, por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se é um grupo de pessoas que nos ajudam para que a gente possa manter o nosso trabalho. Todos os dias a gente está trabalhando aqui. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar a respeito de um certo satanista de TikTok que as pessoas estão querendo usar contra a candidatura da esquerda. Daqui a pouquinho eu vou falar, daqui a pouquinho é amanhã, né? Amanhã de manhã a gente vai colocar aqui, vamos esclarecer essa questão. Então você pode nos ajudar também por intermédio do Pix, qualquer valor, né? Se você puder, claro, se você quiser, você pode nos ajudar. A gente é mantido com o trabalho por intermédio dessas pessoas que sempre nos ajudam. Grande abraço, até a próxima.